O título dessa palavra é o amor incomparável de Deus. Um dia, queridos, eu fui confrontada com esse amor que é incomparável. Não tem nada que se compare ao amor de Deus. Você pode dizer assim, mas eu amo meu esposo, eu amo minha esposa. Você pode amar muito, mas nem assim se compara o amor de Deus para conosco. Não, queria, mas eu sou pai, ou eu sou mãe, né? Eu tenho filhos. Mesmo assim, querido, esse amor que você sente pelo seu filho, que você fala assim, cara, mas é demais, é muito imenso, eu não sei nem explicar o amor que eu tenho pelos meus filhos. Você pode pensar assim. Agora, multiplica isso milhões de vezes. É o amor de Deus para com você. Puxa, vou repetir. É o amor de Deus para com você. Aleluia. Abra sua Bíblia aí no capítulo de João, livro de João, capítulo 10. Espírito Santo, que se abra os céus nessa noite. Espírito Santo, que é nosso amigo, rasga os céus nessa noite, em nome de Jesus. João, capítulo 10. Amém ou misericórdia? Ouvi alguma misericórdia aí. Então, você abriu João capítulo 10, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. E eu quero só fazer aqui trazer uma lembrança para todos nós. Todos nós sabemos que o amor de Deus por nós fez com que Ele enviasse Jesus. Sabemos, né, quem tem um pouquinho de conhecimento do Velho Testamento, sabemos que Deus tentou de algumas formas trazer salvação, né, trazer libertação sobre o povo, mas por conta de algumas escolhas, foi necessário que Jesus, que faz parte da Trindade, todos nós sabemos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, amém? O Filho veio, Jesus veio ao mundo, e Jesus viveu aqui, como cada um de nós, sentiu frio, dor, fome, né? Foi traído, se decepcionou, se aborreceu, se irritou, né? Porém, esse nosso Jesus maravilhoso, Ele marcou a história, porque Ele veio e morreu pelos nossos pecados, amém? Só estou lembrando da história, porque todos nós sabemos. Mas nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre esse Jesus. Olha aí, capítulo 10 diz assim: em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Maurício, você já pode soltar, tá? É ladrão e assaltante. Calma aí. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E esse, o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, e ele chama pelo nome suas ovelhas e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, porém eles não entenderam o que lhes dissera. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pasto. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vendo o lobo se aproximar, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas.
Eu sou um bom pastor e conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-las. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para retomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Pode voltar a imagem? Eu trouxe para a gente ver um pouquinho. Pode. Ah, tá, já estava rodando, né? Eu trouxe só para a gente ver uma imagem de como é o lugar onde ficam as ovelhas. Adianta onde aparecem as ovelhas, por favor. Porque é um pouquinho longo. A intenção é que a gente... Olha, aqui estão as ovelhas, pasto grande, né? Eles estão aqui comendo, se alimentando da grama. Aqui estão todas as ovelhas que esse proprietário tem. E agora, o Maurício vai mostrar para a gente, em algumas Bíblias, pode acender, por favor. Em algumas Bíblias está dizendo aprisco, em outras Bíblias estão dizendo curral de ovelhas. Coloca para a gente a imagem do aprisco. É aquela imagem daquela porta. Porque, às vezes, a gente lê a Bíblia, mas é importante, queridos, que a gente entenda o que a gente está lendo. E em algumas Bíblias está dizendo assim, as ovelhas entram pelo aprisco, aqui. Antigamente, era assim que funcionava. Aqui tinha um muro, né, com as pedras, e esse lugar aqui é a porta por onde o pastor entra. O pastor entra por aqui. Se um outro homem, né, se um homem quer roubar alguma ovelha, quer fazer alguma coisa, ele não tem como entrar por ali. Ele pula o muro. Porque ali é trancado. O destino para entrar por ali é só do pastor. Como nós acabamos de ler, né? Quem entra por outro lugar é ladrão. Veio para matar, para roubar e para destruir a ovelha, né? E aí a gente sabe esse paralelo que existe entre ovelha e nós. Nós somos as ovelhas. E nós acabamos de ler Jesus falando através dessa parábola que Ele é o pastor. E Ele é a porta que nós devemos entrar. O aprisco é o lugar de descanso, é o lugar de alimento, é o lugar de conforto. Vocês viram ali as ovelhas tudo sossegadinhas, só se alimentando, comendo da graminha, né? A gente pode dizer que o aprisco é aqui, a igreja, é o lugar que a gente vem para se alimentar, é onde a gente recebe o cuidado de Deus, né? E Jesus está deixando claro ali que Ele é o pastor. E, queridos, olha o que nós acabamos de ler. E Ele se denomina o bom pastor. Nós acabamos de ler que o bom pastor, ele conhece as ovelhas. Ele conhece o Pai. Quem é o Pai, queridos? Deus. Elas, as ovelhas, conhecem esse pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas e ainda quer agregar outras que não estão nesse aprisco. Nós acabamos de ler o seguinte, vou retornar só para a gente memorizar. O bom pastor, quais são as características de um bom pastor? Que nós acabamos de ler aqui. 1, conhece as ovelhas. 2, elas conhecem esse pastor. 3, ele conhece o Pai e tem comunhão com o Pai. 4, dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E 5, ele quer agregar outras ovelhas a esse aprisco. Esse é o bom pastor. E quem é o bom pastor? Jesus. Jesus. Ele é o bom pastor. Agora, está dizendo aqui, que nós acabamos de ler, que existe o mercenário. Kíria, mas o que é mercenário? Aí a gente precisa saber o que é, né? Mercenário é uma pessoa que age ou trabalha somente por dinheiro, querendo vantagens. É uma pessoa interesseira. Ou seja, eu vou pular esse muro aqui, vou roubar essa ovelha, porque eu posso
tirar o leite dessa ovelha para vender, eu posso tirar a lã dessa ovelha para vender, eu vou me aproveitar dessa ovelha. Aí é um mercenário, esse não é o bom pastor. Mas Jesus disse que ele é o bom pastor. Agora, queridos, nós sabemos, olha aí no versículo 24. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás nossa alma suspensa? Se és o Cristo, dize abertamente. Jesus respondeu-lhe: eu já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam em mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhe a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Vou trazer para nossa linguagem de hoje, né? Nossa linguagem. O cabeção, eu estou o tempo todo dizendo aqui que eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Nós lemos antes, Jesus falou umas 3, 4 vezes. Eu nem contei, mas Jesus falou mais de 3 vezes. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o cabeção aqui perguntou: se é o Cristo, diz então. Gente, mas ele já disse. Eu sou o bom pastor. Eu e o Pai, nós somos um. Aí olha o que Jesus disse. Olha as características que Jesus dá das ovelhas. As ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, recebem vida eterna, nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Queridos, que coisa preciosa que é isso. Nós temos um bom pastor que cuida de nós, que nos ama. O amor de Deus é tão grande, misericórdia. Querido, é incomparável esse amor de Deus. Nós acabamos de ler aqui as características das ovelhas. Fala assim: eu sou uma ovelha. E olha só o que a palavra de Deus fala sobre nós. Nós devemos, né? Ouvir a voz desse bom pastor. Olha o que ele falou. A ovelha, que é a minha ovelha mesmo, que realmente segue a mim, ela ouve a minha voz, eu as conheço. Deus nos conhece, amém? Nós seguimos a Ele, né? Elas me seguem, recebem vida eterna. Que tremendo, cara. Nunca perecerão. Queridos, o que significa isso? A gente vai passar por dificuldade? Vai. A gente vai ter lutas? Vai. A gente vai sofrer em algumas situações? Vamos. Mas nós nunca pereceremos. Nós não somos, queridos, filhos indigentes, largados e abandonados. Nós temos um Pai. E esse Pai nos ama incondicionalmente, de forma incomparável. Amém? Amém, queridos? Vocês estão entendendo isso? Aleluia! E eu achei isso tão tremendo, queridos. Olha que eu já li a Bíblia algumas vezes, a Bíblia toda algumas vezes, mas esse versículo, nessa semana, teve assim, eu li de forma diferente. Foi tão tremendo o versículo 29. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e ninguém poderá arrebatá-las da mão do meu Pai. Ninguém, é o que está escrito aqui. Igual o pastor Ralph já ensinou para a gente. Tudo é? Qual a tradução de tudo, gente? E de ninguém. Tem alguém que tem como tirar você das mãos de Deus? Olha o que a Bíblia está dizendo. Ninguém, não tem demônio, não tem capeta, não tem diabo, não tem ninguém armado, não tem ninguém mandado do inferno. Ninguém pode te tirar das mãos do Senhor, amém? Ninguém, queridos. Agora,
A palavra está falando das ovelhas. Ou seja, aquela pessoa que um dia falou assim, eu quero entrar nesse aprisco. Eu quero fazer parte disso aí. Eu quero que... Jesus, toma aqui a minha vida. Olha, o Senhor faz o que o Senhor bem entender. Eu quero ser a sua ovelha. É aqueles que a palavra está dizendo, que ouvem a minha palavra, né? Me conhecem e eu as conheço. Amém, queridos? Glória a Deus, porque esse amor de Jesus é tão precioso. Ai, esse Jesus, esse bom pastor, ele é tão precioso, querido, tão precioso, que ele precisou, ele abriu mão da sua própria vontade e ele um dia verteu o sangue dele na cruz do Calvário. Um dia Jesus veio, querido, para uma cruz. E ele foi pregado nessa cruz. E ele morreu. Mas o mais fascinante de tudo, que na história não existe nenhum outro que morreu, mas a história não parou por aí, não. Ele morreu sim, mas ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Ele ressuscitou. Aleluia, o Senhor é tão bom. E aí o que acontece? Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E a história conta, a Bíblia conta, que Jesus ascendeu aos céus. Ele foi para o Pai. Olha só. Aqui a gente acabou de ouvir a história do bom pastor. Como ele é bom pastor, e eu no início falei sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele foi para o Pai, mas ele não nos deixou sozinhos. Ele vive em nosso coração, mas ele também deixou para cada um de nós a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo, querido, é aquele que nos confronta com o espelho. O Espírito Santo é aquele que faz com que a gente olhe para as nossas imperfeições e diga assim, você pode melhorar nisso, minha filha. Você pode avançar nisso aqui, minha filha. Você pode mudar nisso aqui, minha filha. Essa atitude que você tomou não é para você. Você é minha ovelha. Você pode fazer melhor. O Espírito Santo, queridos, ele é tão tremendo que quando ele coloca esse espelho na nossa frente, não é para nos apontar, tá vendo? Não. Ele é manso. Ele é manso, ele é suave. Ele vem com amor. Esse amor incomparável, que eu estou falando desde o início, é assim que ele vem. E ele nos confronta, porque ele nos corrige. O Espírito Santo nos corrige, mas nos corrige para que a gente seja alguém melhor. Amém? De repente você chegou hoje aqui e você não tinha nem alegria para cantar. Ou, na verdade, você até pensa assim, mas por que precisa cantar dentro da igreja? Por que precisa ter louvor? Né? Vou lá para congregar com os irmãos e vou ouvir a palavra e está muito bom. Ou, de repente, você chegou aqui hoje porque alguém insistiu muito para você vir. Alguém tem insistido para você vir. Vai, fulano, vai ser bom. Vai, fulana, vai ser bom. Não deixa de ir, não, e tal. Mas você nem sabe por que você veio. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo, nessa noite, te trouxe aqui para dizer assim, filho, eu te amo. E o meu amor é incomparável. O meu amor é incondicional. Independe, mas eu já matei, não tem problema, eu te amo mesmo assim. Mas eu já roubei, não tem problema, eu te amo mesmo assim. Mas eu já agredi, eu já bati, não tem problema, eu te amo mesmo assim. Mas te amo muito mais para te deixar do jeito que você está. Eu quero que você se torne uma pessoa melhor. Eu vou cuidar de você. O bom pastor cura as feridas da ovelha. O bom pastor cuida da ovelha, dá alimento, dá a graminha, dá a água, mas também cura as feridas. Queridos, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, amém? Mas você sabia
que muitos cristãos, e não é só no Jardim de Esperança, não, no Brasil, no mundo, nunca tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Nunca entenderam quem é o Espírito Santo. Isso é muito sério, queridos. Porque assim como eu tenho revelação de quem é Jesus para mim, eu preciso ter revelação de quem é o Espírito Santo. E eu creio que é isso que Ele quer ministrar hoje no seu coração. Porque Deus, na sua infinita bondade, enviou Jesus. E continuando com a sua infinita bondade, quando Jesus foi, Ele enviou o Espírito Santo para que ficasse conosco. E você vai entender um pouquinho melhor isso. Ainda no livro de João, vira algumas páginas, vai para o capítulo 14. João, capítulo 14. Versículo 15. João 14, versículo 15. Diz assim: se me amardes, guardareis meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Fala comigo. O mundo não pode receber. Olha por quê. Porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Olha o que Jesus estava dizendo para aquele povo. Se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos no seu coração. E você entendendo isso, o Espírito Santo, que é o Consolador, vai estar com você. Agora, o mundo não conhece. Só você conhece. Só aquele que confessa Jesus como Senhor que conhece. Ah, mas porque os cristãos são melhores do que os que estão no mundo? Não. A Bíblia acabou de falar aqui, nós lemos lá em João 10. Porque a partir do momento que eu confesso Jesus como Senhor, eu me torno ovelha do aprisco dele. Eu o conheço, eu convivo com ele, eu ando com ele. E aí o Espírito Santo é derramado de uma forma muito especial na minha vida por causa disso. Porque eu o conheço. E aí, continuando aí, querido, eu queria pedir para você ir abrindo, enquanto eu estou falando, no livro de 1 Coríntios 3, versículo 16. 1 Coríntios 3. Três 16. O Espírito Santo é uma pessoa. E nós lemos lá no capítulo 14, que Jesus fala assim: e eu deixarei outro contigo, Consolador. Nas traduções, quando a gente traduz isso aí, né, do hebraico, nós entendemos que o outro aí significa a mesma pessoa. Uma pessoa que é igual à mesma pessoa, porque nós entendemos, querido, a nossa mente às vezes não consegue entender as coisas espirituais. Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, Espírito Santo, eles são um, amém? Nós lemos lá, eu e o Pai somos um. Então, o Espírito Santo é a mesma pessoa de Deus, é a mesma pessoa do Espírito Santo, ele não tem menos valor, ele não é alguém de valor diminuído, ele, como Jesus também não, Deus, Jesus, Espírito Santo, os três em um, eles são os preciosos da nossa vida, amém? Eles são os três em um. Oh, que coisa tremenda, nós temos três em um. Que maravilha. Isso é muito precioso, queridos. Quando a gente entende isso, a gente vê como nós somos preciosos e importantes para o Senhor, amém? Vira para o teu irmão que está do teu lado e fala assim: poxa, você tem valor, hein? E aí é muito importante que a gente entenda o seguinte: o Espírito Santo, ele é tão importante para nós quanto Jesus é, quanto Deus é. Ele, além de ser uma pessoa, não haveria vida cristã sem o Espírito Santo. Você já vai entender já por quê.
O Espírito Santo, ele não é opcional. Ah, não sei. Tem pessoas que eu já ouvi, né? A gente que discipula, que já está na caminhada há algum tempo, já sou uma dinossauro. A gente ouve assim, ah, mas eu não quero ser batizado no Espírito Santo. Ah, não, mas eu não quero falar em línguas, não. Tenho medo. Queridos, não é opcional. O Espírito Santo está em nós. Amém? Quem aqui é ovelha? Agora vira para quem está de mão levantada e fala assim, ih, você tem o Espírito Santo. Nós temos, queridos, nós somos cheios dele em nome de Jesus. Olha o que diz aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois o templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus... Não ouvi. E o Espírito de Deus? O Espírito de Deus habita em mim. Uhul! Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu Espírito Santo. Agora, por que você acha que o Espírito Santo veio habitar dentro de você? Pensa, não responde não, só pensa. Por que o Espírito Santo veio habitar dentro de mim? Está procurando uma resposta aí? Uma das respostas, eu vou te dar 5 respostas. Teria mais de 70 respostas, mas eu vou te dar 5. Uma das respostas, a gente aprende quando a gente faz o Nova Criatura. Primeiro versículo que a gente aprende, vamos ver quem lembra ainda. Está lá em 2 Coríntios 5,17. Quem lembra? De maneira que se alguém está em Cristo... Amém. De maneira que alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Um dos motivos do Espírito Santo habitar em nós, queridos, é para que haja uma transformação genuína na nossa vida. É para que realmente nós sejamos transformados em uma pessoa diferente daquela que um dia nós fomos. Quando a gente fala assim, ah, Joãozinho se converteu. Quem dirige aqui, né, sabe que quando a gente está indo para uma estrada, uma rodovia, e tem uma plaquinha com um trocinho assim voltando, significa conversão à esquerda ou conversão à direita. Então, o que significa? Eu estou dirigindo, estou indo... Aí houve uma conversão, eu vou fazer isso, ó. Para isso que serve essa placa. Conversão é exatamente isso. Eu estou andando por uma vida de pecado, eu tenho feito as escolhas erradas, eu tenho agido de forma incorreta, eu tenho me envolvido com pessoas que estão me levando para a lama, eu estou cheio de problemas. Eu me converti, eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu quero ser transformada numa outra pessoa. Então, ó, eu começo a buscar o Senhor. Começo no grupo familiar. Começo a passar pelo livreto de Nova Criatura. Quero me batizar. Quero passar pelo Vida Vitoriosa. Olha só, tudo aquilo que eu vivia antes, agora é completamente diferente. Totalmente diferente. Houve uma transformação na minha vida. Aleluia. Isso, queridos, um dos principais motivos do Espírito Santo estar em nós é para que Ele, como eu falei do espelho, nos confronte para que a gente se torne uma pessoa transformada pelo poder dEle. Amém? Segundo motivo pelo qual o Espírito Santo está em nós. Ele nos guia à verdade. Está no livro de João, versículo 16, se você quiser só anotar, porque eu não vou ficar esperando não por causa da hora. João 16, versículo 12. João 16, 12. Diz assim, ainda tenho muitas coisas para vos dizer,
mas não as podeis suportar agora. Contudo, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ou seja, o Espírito Santo, ele é aquele que nos guia à verdade. Quando você se converteu, se algumas coisas acontecessem contigo, se você ouvisse algumas coisas da parte do Espírito Santo, como nós acabamos de ler, talvez você não suportaria, porque é igual a gente pegar um bebezinho que mama só no peito e querer dar um prato de feijoada para esse bebê. Ele não vai conseguir comer. A mesma coisa é o Espírito Santo. Ele sabe do que nós precisamos. Existem momentos que a gente precisa do mingauzinho e há momentos que a gente já pode comer o arroz e feijão e há momentos que já dá para vir a feijoada. O Espírito Santo, ele sabe. Eu vejo o Espírito Santo como uma pessoa tão majestosa, assim, com tanto cuidado, com tanto amor. Eu vejo a pessoa do Espírito Santo como alguém que acaricia muito, que cuida muito, que zela. Aquele que zela. Um dos nomes que ele recebe é Consolador, é aquele que consola, né, no momento da aflição, da luta, é aquele que está ali cuidando de nós, é aquela pessoa tão preciosa que está cuidando de nós. Terceiro motivo pelo qual o Espírito Santo está em nós. Ele nos ajuda na oração. Anota aí, não precisa abrir comigo. Romanos 8, versículo 26. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma maneira, o Espírito nos ajuda nas fraquezas, porque não sabemos o que nos convém pedir, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele está em nós para nos ajudar a orar e a interceder por nós. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente aprende, quando começa a falar em línguas, que tem momentos que a gente não sabe nem o que orar, o que falar. E aí a gente começa a nossa oração falando em línguas. Porque o Espírito Santo vai intercedendo por nós e vai trazendo consolo e vai trazendo a visitação dele, né? Precioso Espírito Santo. Outro motivo, queridos. Flui do nosso interior. Esse eu quero pedir para você abrir. João capítulo 7, versículo 38. Para fluir do nosso interior. João 7, 38. João 7, versículo 38. Diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Vou repetir. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que crê em Jesus? Levanta a sua mão. Bem alto, mais alto que você puder. Tá bom, agora pode abaixar. Agora seja verdadeiro e sincero com você, tá? Seja sincero e verdadeiro aí com você mesmo. Hoje, durante o culto, do seu interior fluíram rios de água viva? Não precisava levantar, não. Ontem, na tua casa, no seu tempo com Deus, ontem, fluíram rios de água viva? Amém, glória a Deus. Essa semana, os dias da semana, todos os dias você buscou o Senhor, fluíram rios de água viva? No seu grupo familiar, fluíram rios de água viva? Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nem sempre flui rios de água viva daqui, não. Sabe por quê? Tem um versículo que diz que eu sou miserável, pobre, cego e nu. Querido, se eu for olhar para Kíria, misericórdia. Kíria, então como que você está aí com o microfone na mão? Porque a misericórdia do Senhor
se renova sobre a minha vida a cada dia. E porque eu tenho buscado a cada dia acertar. Mas eu já errei muito na minha vida. E a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas, porque todo dia a gente peca, porque todo dia a gente erra. Agora eu preciso, entendendo que eu sou uma ovelha do Senhor, eu preciso buscar a presença do Senhor, eu preciso desejar. A Juliana falou uma coisa muito, muito reveladora, né, que nós temos aprendido nesses dias. As pessoas que fazem parte do louvor, tivemos um encontro com o pastor Kleber. O Senhor está muito mais atrás do adorador do que da adoração. Queridos, eu já passei por momentos na minha vida de estar adorando que só Jesus sabia a dor de dentro do meu coração. Eu tinha uma avó paterna que praticamente foi uma mãe, ela me ajudou a minha mãe a me criar. E ela era como uma mãe para mim. Ela morreu numa sexta-feira. No sábado tinha culto na igreja, eu não estava escalada para cantar, para ministrar o louvor, mas a irmã que estava responsável não foi, e o pastor, na época não era o pastor Júlio, era outro pastor, eu acho que ele não se atentou para isso, né? Eu tinha enterrado minha avó na sexta tarde. No sábado à noite, ele olhou para mim assim, chama irmã, ele apontou para mim assim, vem cá. Na hora eu olhei para o microfone e pensei assim, Senhor, como que eu vou louvar depois de uma perda como essa, né? E eu subi, cantei, louvei, mas foi tudo tão sobrenatural para mim. Porque, queridos, no momento de dor, é fácil a gente cantar, né, celebrar, uhul, quando tudo está legal, é muito fácil. Mas quando a gente não está afim, e quando a gente não está com algum tipo de problema como esse que eu acabei de falar, quando a gente está passando por alguma luta, é fácil levantar a mão, cantar o Senhor, adorar o Senhor. Você já parou para pensar uma coisa? Olha só, a abertura. Me ajuda aí, tá, igreja? Responde. Eu vou perguntar, vocês vão responder. A abertura. Quando alguém chega aqui e faz uma abertura do culto, essa abertura é direcionada diretamente para quem? Para nós. Amém. A semeadura. Joselma veio aqui hoje, falou. Ela estava falando para quem? Eu estou aqui na frente hoje, né? Estou aqui pregando, estou ministrando a palavra. Eu estou falando para quem? Agora o louvor. Na hora que a Juliana estava aqui fazendo louvor, adorando o Senhor, né? Cantando as músicas, todo aquele louvor ali era para quem? Tá fraco, para quem? Então vocês concordam que o momento do culto, que a gente direciona toda a atenção para ele, é esse momento. Vocês concordam? Sim ou não? E por que muitas vezes a nossa postura é sentado, olhando para quem está passando no corredor? A dirigente está pedindo para bater palma, a gente está parado assim, parece que está morrendo, parece que enterrou a avó no dia anterior. Por que na hora lá da minha casa, eu consigo ficar 2 horas vendo filme, vendo programação, vendo série, e eu não consigo ficar 20 minutos dentro do meu quarto orando? Por que eu consigo ler as coisas de escola, de serviço, e não consigo ler 5 versículos da Bíblia? Sabe por quê, queridos? Porque do meu interior precisam fluir rios de água viva. Quando do meu interior, queridos, está fluindo rios de água viva, eu tenho fome e sede de Deus. Quando do meu interior estão fluindo rios de água viva, eu quero mais de Deus, eu quero mais das coisas de Deus. Quer ver? Lembra de quando você se converteu? Eu já ouvi muito isso. Pô, mas só tem culto terça e domingo? Já ouvi muito isso. Essas mesmas pessoas falam assim, pô, não fui no Tadel não, né? Porque, ó, terça Tadel, quarta grupo, quinta ensaio, domingo culto. E o dia que eu vou ficar em casa?
Não, queridos, vocês sabem muito bem que nossos pastores nos ensinam, nos orientam. A gente realmente precisa ter tempo de lazer, né? Tempo para a família. Não estou aqui, né, pregando contra isso. Mas, queridos, em nome de Jesus, do meu interior precisam fluir rios de água viva. Precisam. Do meu interior precisam fluir rios de água viva. Porque eu vou olhar para minha irmã diferente. Eu não vou conseguir entrar dentro da igreja, louvar o Senhor e deixar de dar uma boa noite para minha irmã. Eu não vou conseguir tratar mal o meu irmão porque ele me desagradou, ou ele está me devendo, ou ele fez alguma coisa contra mim, porque do meu interior estão fluindo rios de água viva. Eu não vou faltar ao discipulado sem mandar uma mensagem para o meu discipulador, porque eu entendo que isso é muito importante para mim, porque do meu interior precisam fluir rios de água viva. Quando o pastor fizer um apelo, queridos, eu já falei isso para a minha discipuladora já. Se eu pudesse, eu me convertia todo domingo. Quem me conhece aqui, quem é mais antigo, sabe, todo domingo eu já estou aqui na frente. Não precisa nem chamar que eu já estou aqui. Porque eu quero mais de Deus. Porque eu quero que do meu interior fluam rios de água viva. Queridos, eu preciso desejar isso. Deus, nós acabamos de ler lá no início, Ele entra pela porta, Ele diz que Ele é a porta. Ele não vai arrombar a janela do teu coração. Ele não vai entrar pela brechinha da porta, não. Ele quer o teu coração. Mas você precisa querer, você precisa abrir a porta. Eu vou contar uma experiência escabrosa aqui para vocês. Hoje, eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Ele está em mim. Mas o meu corpo já foi habitação de demônios. Alguns anos atrás, faz o cálculo aí, amor, 41 menos 18. Quantos? 23, né? Há 23 anos atrás, num culto, eu queria muito Deus, queria muito. Ai, como eu queria Deus. Eu fui na frente e o pastor orou por mim e eu manifestei um demônio. Esse demônio, eu tinha brechas, né, na minha vida. O pastor até pediu para pensar na pessoa que eu queria que se convertesse. Na época era o meu pai. E manifestou um demônio. Eu nem lembro mais o nome do demônio. Eu não lembro, não. Graças a Deus. Manifestou um demônio. E eu vou te dizer uma coisa. Ele não entrou pela porta. Ele arrombou o meu coração. Eu não queria que ele entrasse. Não queria demônio no meu coração. Na minha vida. E graças a Deus o pastor orou por mim. Mandou embora. E na época eu estava com o Hélito. Eu era noiva do Hélito. E estava com a minha cunhada, a irmã dele. E eu peguei na mão dela e falei assim: eu nunca mais quero um demônio dentro de mim. Nunca mais. Me ajuda. O que eu preciso fazer? Eu estava desesperada porque eu não queria. Porque eu não pedi para ele entrar. Eu não queria ele dentro de mim. E aí ela falou assim: você sabe o que você precisa fazer. Para de mentir. Você mente muito. Para de enganar a sua mãe. Para de usar roupa transparente, sensual, indecente. Busca o Senhor, busca a presença de Deus. Eu tinha essas brechas que eu precisava de conserto. Queridos, eu saí daquele lugar tão determinada dentro de mim. Vocês não têm ideia. Eu não tive medo, eu tive ódio, eu tive raiva, porque eu não queria. Eu não queria. Ele arrombou, ele entrou pela janela, ou pela brecha, sei lá por onde que ele entrou. Eu não queria. E naquela noite o pastor me fez fazer uma oração pedindo para o Espírito Santo de Deus entrar em mim, para que Deus agisse e tal, não sei o quê. Eu já era cristã. Queridos, eu vivia na igreja. Eu era cristã. Mas eu tinha muitas coisas que eu precisava abandonar. Nessa noite, talvez você é alguém igual eu fui um dia. Está dentro da igreja, mas na hora do louvor você não consegue sentir nada. Está dentro da igreja, mas na sua casa você não consegue adorar o Senhor. Por que a gente fala de adoração? Porque tem até uma música, eu acho que é da Fernanda Brum, que fala: adorar é o que sou, adorar é o que sei, o que Deus quer. A Bíblia tem um versículo que diz que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade.
Quando Deus criou o homem, Ele criou para adorá-lo. Não foi para trabalhar, não foi para ser dono de empresa, não foi para construir casas exuberantes. Quando Deus criou o homem, Ele criou para a adoração. Ele nos criou para adorar, queridos. Por que do nosso interior não estão fluindo rios de água viva? Ore cantarabarachere, cantarabarachais. Rebarasuri cantarabarachere, andarabarachais. Ai, Espírito Santo, assim como o Senhor ministrou ao meu coração. Ai, Espírito Santo, assim como o Senhor me bombardeou, o Senhor me mostrando em espelho, mostrando quem eu sou. Nessa noite vem e mostra aos meus irmãos, Senhor Jesus, revela a eles áreas da vida de cada um deles que precisa de conserto, que precisa, Senhor, de transformação. Ore cantarabarachere e andarabalachara cantará e andarabalais. Rebalassuri cantarabalachai. Feche os seus olhos, querido. O último que eu queria dizer, que é o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Está lá em João 14, 26. Ele nos ensina a amar aqueles que falam de nós. Ele nos ensina a perdoar aqueles que um dia nos ofendeu. Ele nos ensina a cuidar. Ele nos ensina a caminhar. O Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas, querido.